Quando eu era criança, eu devia ter a idade do Bernardo, da Natália, eu não tinha nenhum parente evangélico, católico, nada. Tinha uma tia católica em Minas Gerais, mas era uma coisa assim muito distante, né? Mas eu estava lembrando hoje sobre a Páscoa. Eu lembro que a gente tinha uma vizinha e ela tinha um livro que era Histórias Bíblicas. Eram pequenas histórias. Eu nunca tinha conhecido a Bíblia, mas eu gostava de ler histórias desde criança. E lembro que assim tinha algumas histórias, eu não lembro bem das histórias, né? Era uma criança, né? Com certeza não vou lembrar. Mas lembro que era muito bem desenhado, era muito simples, era tipo uma história de 2 páginas, assim, muito simples. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu quero falar um pouquinho do Antigo Testamento, aproveitar que nós estamos na Páscoa, para falar da Páscoa. E o Antigo Testamento, para nós hoje, ele é só um livro de figuras. A gente olha as figuras, nossa, foi assim. E a gente procura no Novo Testamento se existe algum significado para aquilo. Como, por exemplo, hoje é o chamado Domingo de Páscoa. Mas existe uma Páscoa cristã? Existe isso na Bíblia? Né? A Bíblia tem alguns fatos mesmo. Né? Por exemplo, no seu primeiro versículo, em Gênesis 1:1, ela começa assim: no princípio, Deus. Essa talvez tenha sido a maior revelação de todo o Antigo Testamento. Que existe um Deus, e no princípio ele estava lá. Né? Aí a gente vê no capítulo 3 de Gênesis que Adão e Eva cometeram um pecado, e pelo pecado entrou a morte na criação. E a gente vê no último versículo da Bíblia, em Apocalipse 22, versículo 21, diz assim, o finzinho dele: nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Mas esse seja aqui, ele está em itálico. Né? O que significa isso? Ele foi colocado por algum tradutor. Então a Bíblia termina com Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então ela começa com Deus, no princípio Deus, houve uma queda que entra a morte, e esse é o spoiler, que termina com Jesus Cristo com todos os seus santos. Mas que santos são esses? Né? Porque diz que entrou o pecado, entrou pela morte, e entrou algo muito interessante. Deus, pecado, o final é com o Senhor Jesus, e no meio, nós cantamos aqui sobre redenção. Precisava haver redenção. Uma vez que o pecado entrou a morte, e por onde veio a redenção? Em Êxodo 12, vai falar um pouco sobre essa redenção. Ela vai ser uma figura, isso que a gente vê. A gente puder abrir lá em Êxodo, capítulo 12, vai falar sobre a Páscoa. A instituição da Páscoa, o que a Páscoa representou. Vamos ler um pouco sobre ela e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas figuras, esses desenhos que vão aparecer aqui em Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, um cordeiro. Então, tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais.
e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 7º, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer, somente aprontarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comerei pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, pois todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E o versículo 28 diz: E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. A Moisés e a Arão assim fizeram. Pois bem, a primeira coisa que a gente vê nessa cena toda aqui é que a Páscoa, ela foi uma cena noturna. Não existia ceia de Páscoa. A Páscoa foi à noite. Foi durante a madrugada. Né? Ela durou ali algumas horas. Né? Porque eles tinham que comer, a gente leu aqui, né? Eles tinham que comer de pé, pronto para sair, porque eles iam ser libertados, né, depois daquilo. Né? Mas é interessante porque, além dela ser de noite, a Páscoa ela tem 2 lados. Né? Ela está falando do lado de Deus. Olha, eu vou passar, né? Então esse é o lado de Deus. Eu vou ver o sangue, eu vou passar. E por outro lado, fala do poder do inimigo. Porque chegou aqui o momento que aquele povo ia ser liberto da mão do inimigo. Né? Então isso em comparação com o tempo de hoje, olha a noite de tempo que a gente vive. Né? Tempo de ruína, tempo de muita gente em escravidão. Mas que escravidão? Eu vou falar mais para frente, ao longo dessa pregação. Né? Israel no Egito, a gente devia lembrar que aqui nesse momento, Israel era escravo. Né? E já havia caído 9 pragas sobre o reino do Egito, só faltava uma única praga, muito parecida com hoje. Um mundo que aguarda o juízo. Falta uma única coisa para acontecer. Não tem mais sinais, não tem mais outros avisos, não tem outro Messias. Acabou. Todos os sinais foram dados, tudo que havia sido pregado. A única coisa que resta é o que a gente acabou de ler: obedecer. Os filhos de Israel fizeram isso. Né? A gente falou sobre redenção, né, no nosso hino. Né? A redenção é interessante porque a redenção ela é algo muito grande. Ela não é só você libertar. Que, por exemplo, quando a princesa Isabel assinou a lei de abolição da escravatura, aqueles escravos saíram sem ter para onde ir. Eles não tinham emprego, não tinham casa, não era a terra deles. Ah, mas você está livre. Mas livre do quê?
Eu saí de uma prisão para cair em outra. Né? Você não me libertou de nada. E a gente tem esses problemas aí de racismo estrutural e tem outras coisas profundas no nosso país, né? Justamente por causa disso, porque a redenção, na verdade, você não adianta você só tirar a pessoa onde ela está. Você quebra aqueles algilhões, grilhões, né? Algemas, correntes, mas você tem que libertar o cativo e dar algo para aquele que era cativo. Não é simplesmente tirar ele e vai. Não, Deus não fez isso, né? A gente está vendo aqui que esse povo está sendo liberto das mãos do inimigo. Quantos hoje estão na mão do inimigo? Precisam dessa mesma libertação. Quantos hoje? Quantos estão aqui nesse salão ouvindo isso? Quantos estão ouvindo depois na internet? Que estão sofrendo, escravos do pecado, escravos de Satanás, não sabem como se libertar. Espero que até o fim dessa pregação você consiga se libertar, caso não tenha sido liberto ainda. Então observe que assim, não adianta a gente, Deus, ter tirado aquele povo dali, né? Porque a gente vê que nesse momento de tempo, esse povo aqui ainda é escravo, ele ainda está no Egito, ele está debaixo de servidão, eles não foram tirados do Egito, porque existe algo a ser resolvido ainda. Né? Como é que um Deus santo ia tirar um povo pecador? Aí a gente tem um outro problema, porque é a santidade de Deus. Deus falou que ia salvar, mas como é que agora ele resolve a questão da santidade? Né? Imagina que os povos ao redor, mas era um bando de pecador, como é que ele salvou aquele povo? Né? A palavra diz de forma muito clara, né? Todos pecaram. Eu sou pecador, você é pecador, o homem é pecador. Né? E essa condição fica entre nós e Deus, entre o homem e Deus, nos separando dele. Como é que ele ia resolver isso? Né? Porque a palavra é muito clara. Né? Se há um pecado, o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. E como é que ele ia resolver a questão do pecado? Alguém tem que morrer. A gente viu nessa cena toda aqui que teve morte dos dois lados. Teve morte dos primogênitos e teve a morte do cordeiro. Teve muita morte nessa noite. Essa é a Páscoa. A Páscoa fala de morte, de sangue. A Páscoa não fala de renovação, novos pensamentos, fertilidade, chocolates e coelhinho. A Páscoa não é isso. A Páscoa fala de morte, sangue. Tinha que haver sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Um pecado foi cometido. O resultado do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Quem? Um cordeiro. Essa era a única maneira de eu, você, de todos nós, sermos libertos dos nossos pecados. Um cordeiro tinha que morrer. A redenção tinha que passar pela morte, tinha que passar pelo sangue. Sem sangue não há remissão dos pecados. Deus tinha que tratar isso aqui primeiro. É interessante que aqui em Êxodo 12, ele está tratando da redenção. Ele está instituindo a Páscoa e está tratando primeiro da redenção daquele povo. A libertação viria depois, a salvação viria depois. E a alegria desse povo aqui viria depois também, porque aqui eles estão debaixo de escravidão. Não tem felicidade aqui. Não tem alegria em ser escravo. Né? A gente sabe que depois na história esse povo olhou para trás e lembrava que, nossa, a gente comia bem escravo no Egito. Difícil. Então, primeiro precisava acertar as coisas com Deus. Primeiro tinha que acertar com Deus, para depois poder continuar com isso, né? Então, primeiro tinha que ser acertado com Deus e depois tinha que me libertar desse inimigo. Primeiro a santidade de Deus e depois a libertação, né? A gente lembra que nesse momento de tempo aqui de Êxodo 12 que a gente leu, o Egito é uma figura do mundo, o faraó é uma figura de Satanás. Eles estavam sob o poder do mundo e sob o poder de Satanás. Como é que Deus ia tirar um povo pecador daquele meio? Então ele tinha que resolver a questão do pecado. E o que faz paz com Deus? O sangue. E o que vai libertar aquele povo do inimigo? Deus. Primeiro o sangue, depois Deus. Né? Então a gente vê que em Êxodo 12, o povo agora tinha o sangue entre eles e Deus. Havia sangue. Sim, havia a morte de um cordeiro. A morte do cordeiro pascal, que apontava para o Senhor Jesus. Aqui, lembra que eu falei no começo? O Antigo Testamento é só uma figura de um cordeiro sendo morto. Não tem coelho, tem cordeiro. Não tem chocolate, tem sangue. Sangue. Muito sangue nessa noite. Né? Imagina, eles eram um povo muito populoso. Imagina quantos cordeiros foram sacrificados naquela noite. E quantos primogênitos do povo do Egito morreram naquela noite. É uma noite com muito, muito, muito sangue, quando se fala de Páscoa. Não é algo de reunir a família
e fazer uma ceia e comer um pernil. Esse não tem o menor significado. É interessante que tem um versículo que diz: Cristo, a nossa Páscoa. A Páscoa para o cristão é uma pessoa. Não é uma comemoração, ele não é uma data. É uma pessoa. Percebe? Então essa morte desse cordeiro aqui, ela apontava para o Senhor Jesus. Muitos anos depois. Muitos anos depois. Então só para a gente poder ter assim, talvez um panorama um pouco melhor, em Êxodo 12, a gente tem esse povo agora sendo guardados pelo sangue. Percebe? Eles iam matar o cordeiro, iam passar na verga da porta, nas ombreiras e na verga da porta. Eles estariam protegidos. Então eles estão agora protegidos pelo sangue do cordeiro. Em Êxodo 13, ele vai falar sobre santificação pelo sangue. Em Êxodo 14, ele vai falar sobre salvação. E no 15, esse povo vai cantar de alegria. Eles estarão satisfeitos com a obra que Deus fez. Então o sangue é o que me protege do justo julgamento de Deus. E é esse mesmo sangue que nos separa de Deus. De que lado você está do sangue? Você está do lado de dentro da porta ou do lado de fora da porta? Essa é uma pergunta a ser respondida. De que lado você está do sangue? Vamos seguir. Espero que até o final dessa pregação você responda. Né? A gente vê que já no capítulo 13, Deus reivindica aquele povo para ele. Né? A partir do momento que eu estou protegido do justo juízo de Deus pelo pecado, porque se teve pecado, tem que ter morte. Deus perdoa o pecador, Deus não perdoa pecados. O pecado tem que ser tratado. E todo pecado gera morte. A questão do pecado ela tem que ser resolvida. Percebe? Então agora, já debaixo desse sangue, eu já estou protegido do justo juízo. E sabe o que Deus diz de você? Se você crê no Senhor Jesus hoje, nesse cordeiro, nossa Páscoa, Deus diz: é meu. Olha que preciosidade, Deus poder olhar para você e falar assim: é meu. Está em Êxodo 13, versículo 2. Uma alma já protegida. E aí no capítulo 14, salvação, e no 15, satisfação. Então, de forma bem resumida, no capítulo 12 eu estou protegido pelo sangue. No capítulo 13, separado para Deus pelo sangue. No 14, eu sou salvo por Deus dos meus inimigos. É Ele quem me salva. Não sou eu que tenho que lutar contra o mundo, contra Satanás, contra as... Não. Deus me salva dos meus inimigos. E no capítulo 15, é algo que todos nós deveríamos estar satisfeitos com Deus. Porque lá, aquele povo cantou. Primeira vez que aquele povo canta. Né? Então a redenção, ela é algo muito amplo. Ela fala de abrigo, ela fala de santificação, ela fala de salvação e de satisfação pela obra consumada, pelo cordeiro morto. Né? Todos esses aspectos estão resumidos na Páscoa, que começou na Páscoa, na verdade. E aí tem uma série de outros desdobramentos. Né? Mas só ficando aqui no nosso capítulo 12, já que nós estamos na Páscoa, falando de Páscoa, né? É importante, em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar isso. A posição que Israel estava aqui, nesse momento de tempo. Israel era um povo escravo. Não tinha alguns escravos. Porque, por exemplo, os negros, quando vieram no Brasil, o da terra dele estava liberto, estava livre, e aqui eles eram escravos. Não, todo o povo de Israel, um povo inteiro, era feito escravo. Não tinha menos ou mais, todos eles eram escravos na terra do Egito. Assim como nós. Assim como é você, se você ainda não creu. Você é um escravo. Por natureza, nós nascemos escravo. Todos nós, sem exceção. E Satanás é o Deus e o príncipe deste mundo. E é ele quem mantém todos os pecadores não redimidos, não convertidos, debaixo de servidão. É ele. E é a ele que, se você não crê no Senhor Jesus, se você não crê naquele sangue derramado, você é um servo dele, um servo, um escravo de Satanás. Voltando um pouquinho lá em Êxodo 1, ele diz assim: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Essa é a condição do homem natural. Essa era a condição desse povo aqui, ó, em Êxodo 12 que nós estamos lendo. Escravos. Triste, triste. Porque esse aqui era o povo escolhido de Deus. E aqui eles eram escravos na terra do Egito. E eles eram mantidos em cativeiro por um ser sem coração algum. Satanás não tem dó de ninguém. Que fique isso muito claro. Né? Então não é de se admirar que eles estavam infelizes, angustiados. Né?
Mas eles são como esses pecadores do mundo. Quem hoje está feliz? A gente leu aqui, como eu disse antes, que esse povo deveria estar cantando depois de liberto. E você, que não conhece Jesus, que não está debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, você está feliz? Tem certeza? É muito difícil o homem não salvo ser feliz. Muito. Porque a primeira coisa que pega, é interessante que levaram a mostrar uma conta esses dias, eu não sei o quanto ela é verídica, eu não verifiquei a fonte, mas diz que o número de ateus, conforme a idade avança, diminui. Ele vai diminuindo. Quando a pessoa é mais nova, ela tem mais ateus, aos 30 tem menos, aos 40, aos 70 a conta é desse tamaninho. Vai diminuindo ao longo do tempo. Porque a gente vai ter que encarar a morte. A Páscoa não fala de morte. Alguém morreu já no nosso lugar. Mas agora, conforme a vida vai andando, você olha para a morte, o que você vê? E depois da morte? O que vai ter depois da morte? A morte atemoriza todo mundo. A todos aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, a todos aqueles que não foram lavados nesse sangue aqui. Então percebe que quando o pecado entrou, ele produziu uma brecha, ele dividiu a alma de Deus. Isso só foi resolvido com o sangue do Cordeiro. Mas tem que ficar uma coisa clara, foi resolvido pelo Cordeiro, mas o pecado, Deus julgará o pecado, mais dia menos dia. Se você estiver no sangue do Cordeiro, teu pecado está tratado. Se você não estiver no sangue do Cordeiro, vamos seguir. Então imagina, Deus olha e vê o seu povo escolhido daquele jeito, escravo. E Satanás vai fazer tudo para impedir. Deus vê a miséria daquele povo, né? Em Êxodo 3, ele anuncia a Moisés que ele ia descer para libertar aquele povo. Ele diz assim, em Êxodo 3, versículo 7 e 8, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Percebe o que eu falei no começo? Ele não só libertou, ele não só libertaria, ele está anunciando, ele ia livrar e ia fazer subir a uma terra boa. Então percebe? Deus desceu para quê? Para livrar. Para que o Senhor Jesus veio ao mundo? Para que Jesus veio ao mundo? Salvar. Salvação. Porque a gente não pode salvar nós mesmos. Eu não posso me salvar, né? Então ele teve que vir para me salvar. Eu sou escravo, eu era um escravo de Satanás, como é que eu ia me salvar? Como é que você vai se salvar? Com base em quê? Né? Então percebe que assim, aqui está o propósito de Deus. Aquele propósito que existia aqui, ele existe hoje. São duas coisas. Primeiro, livrá-lo das mãos dos egípcios, livrá-lo da escravidão, do poder de Satanás e do mundo. Ele é príncipe do mundo, né? Mas não só isso, para fazê-lo subir a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Então percebe que a redenção, ela traz mais coisas. Não apenas é trazer para fora, mas trazer para algo. Então, o Senhor Jesus vem, nos tira para quê? Para o céu. Lembrar que esse povo aqui, ele foi liberto, ele foi para o Egito, foi para o deserto. O cristão hoje, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é liberto e ganha o céu. Percebe? Olha o tamanho da diferença, porque aqui, lembra que eu falei? Figura, desenho, essa Páscoa dos judeus, que aqui era chamada de Páscoa do Senhor, ela é só uma figura do que ia acontecer muito tempo depois. Porque aqui apontava para frente, nós apontamos para trás, para a obra do Senhor Jesus, naquela cruz. Então Deus está declarando que ele ia tirar aquele povo daquele lugar, da servidão, da escravidão do pecado. É a mesma coisa que ele anuncia hoje. Ele vai tirar você da escravidão, do pecado, dessa servidão de Satanás, e para si mesmo, através da obra do Senhor Jesus. Percebe? Este é o propósito de Deus. É claro que no momento em que o propósito de Deus é proposto, e isso entra no mundo, o inimigo não vai descansar. Não vai. Porque se ele não pode mudar a salvação, se ele não pode impedir que Deus tenha vindo aqui, que Deus Filho, a figura do Senhor Jesus, Deus Filho, ele não pode impedir, mas ele vai fazer tudo para que você fique aqui. É interessante porque lá em Êxodo 5:1,
Deus manda uma mensagem através de Moisés para Faraó. É interessante, né? Porque assim, Deus fala para Moisés ir lá falar para Faraó. Por que Deus não apareceu diretamente? É a mesma coisa quando falam hoje, mas a Bíblia foi escrita por homens. Graças a Deus, Deus nos usa. Pois é, aqui ele usou Moisés. Moisés, você vai lá e fala para o Faraó, deixa ir o meu povo. Sabe qual foi a resposta de Faraó? Uma figura de Satanás? Quem é o Senhor que eu deveria obedecer a sua voz para deixar Israel ir? Pois é isso que Satanás fala quando você ouve o Evangelho. E assim com muitos pecadores que já ouviram a palavra de Deus, mas estão aqui, o Evangelho chega, mas não se submete à vontade de Deus. Que Deus, que redenção! Eu sou meu Deus, eu sou o cara, eu sou a pessoa. Se recusa a obedecer, porque a palavra de Deus ela não é para ser discutida, ela é para ser obedecida. Você crê e obedece. Lembra que a gente tinha no versículo 28? E fizeram isso como o Senhor ordenara. Percebe? Não tem discussão, tem obediência. Obediência a Deus. Não é obediência a um outro homem. Leia a palavra, obedeça a palavra, né? Então lembra que assim, em sua soberana graça e bondade da parte de Deus, ele veio nos buscar para a nossa libertação. Então pensa no interesse que Deus tem por nós. Ele veio. Ele podia ter acabado com tudo. Mas não, mas ele vem em graça, né? Por que ele não deixou a gente em paz? Que paz, né? Por que ele não deixou a gente aqui? Por que ele não deixou crescer em nossos pecados? Por que ele enviou seu filho? Ele sabia do nosso estado. Ele sabia que debaixo do jugo, da servidão de Satanás, nenhum se salvaria. É interessante que nas lives que a gente faz, alguém perguntou, então Deus predestinou as pessoas para perdição eterna? Muito pelo contrário. Ele predestinou para a salvação, porque senão não salvaria ninguém. Todos se fizeram inúteis, todos pecadores, né? Então o primeiro passo que Satanás às vezes toma quando a gente ouve o Evangelho, ele vai fazer um mundo feliz para você. Nossa, mas é gostoso isso aqui, por quê? Crê em Jesus e será salvo. Salvo do quê? Tá bom aqui, estou ganhando dinheiro, estou trabalhando, estou estudando, estou aqui criando minha família, cheio de planos e projetos. Para quê que eu vou largar disso aqui? Muito mais gostoso e mais tátil tá aqui eu vejo, né? Nossa, eu toco o carro, eu toco o celular, o diploma da faculdade, o estudo, né? Tudo isso vai brilhar. É interessante que tem um versículo que diz que Satanás fará as coisas brilharem para ofuscar a verdade do Evangelho, né? Que brilha na face do Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer, porque se ele não pode cobrir isso, que também a gente vai falar isso mais para frente, ele vai fazer com que outras coisas brilhem e pareçam muito melhores do que Jesus, né? Então ele vai fazer pensar que elas não estão perdidas. Ele vai fazer as pessoas pensarem que elas não estão perdidas, que elas não são escravas, que está tudo bem. E se ele conseguir que uma pessoa não seja desperta, desarmada, ele conseguiu o seu objetivo. Que bom, menos um que creu, menos um que ouviu a palavra de Deus. O pensamento em relação ao inimigo, isso aqui é muito importante, está lá em Jeremias 11:19, para que não haja mais memória do seu nome. Está falando de Jesus. O inimigo quer desaparecer com o nome de Jesus. Então, quando a gente vê a época da Páscoa, com chocolate, coelhinho, a gente olha o Natal e aquele senhor de barba, né, que vem com o saquinho distribuindo presente. Não haja mais memória do seu nome. Ele vai tentar de todas as formas acabar, destruir o nome de Jesus, para que ninguém mais ouça. Porque o Evangelho, ele fala de pecadores, né, perdidos. Isso tem, quando toca na gente, minha mãe falou isso muitas vezes ao longo da vida. Ela falou assim, Márcio, a verdade dói. A verdade dói. A verdade dói. Eu briguei muito tempo com a minha mãe por causa disso, mas depois de um tempo eu entendi realmente, a verdade dói. Você, eu, pecador, perdido, pecador, ímpio, perdido, né? Imagina você ouvir, você está aí com seus estudos, com seus diplomas, no melhor momento da sua vida, a pessoa fala assim, você é um pecador, perdido, sim, né? Então Satanás fará você olhar para você e se achar uma pessoa boa, generosa, né? E muitos podem até dizer, nossa, esse negócio de evangelho é muito bom, né? Por isso você vai ganhar o céu. Eu conheço uma pessoa que, puxa, precisava ouvir o que você está dizendo, né? É muito bacana, assim, mas não serve para mim, serve para aquele ali, ó. Porque eu não, porque eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa. Aquele lá precisa ouvir.
isso que você está falando. Ele precisa ouvir que ele é pecador, eu não. Né? Então isso, como é que fica? Eu sou uma pessoa decente, respeitável, não é verdade? Eu não preciso disso não. Essa é uma das maiores ilusões de Satanás. Percebe? Que tinha que ser tratado com sangue aqui. Não é por suas obras. É ao lado de Deus. Deus não vê as suas obras. Deus não vê o que você é. Deus vê o sangue. Tem sangue. Porque se não tem sangue, a gente tem um problema. Então, é por isso que Deus teve que enviar um Salvador. O Salvador ter vindo, o Senhor Jesus ter vindo nesse mundo, é a maior prova que eu e você estávamos perdidos antes. Não tinha salvação para a gente antes dele. Se houvesse, não tinha que ter vindo. Mas quem gosta de ouvir isso? Quem gosta? Se alguém fala que vai vir um juízo pela frente, né? E que os pecadores vão para o inferno, eu assim, imagina. Você não leu aí, Márcio? Jesus com todos os seus santos, com os seus santos, na verdade, né? Está todo mundo indo para o céu. Essa é uma das maiores armadilhas de Satanás. Que se fosse uma salvação universal, que qualquer caminho serve, vai em qualquer um, que no final você vai cair no céu. Infelizmente, tristemente, esse é o engano. Não se engane. Se você não é redimido, se você não está debaixo do sangue do Cordeiro, se não tem sangue nas ombreiras e na verga da porta, cuidado. Não há remissão sem sangue. Se você não tiver ao abrigo do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, você não vai para o céu. Você vai para o lago de fogo. Isso a palavra diz de forma muito, muito clara. Por quê? Irá vir o juízo de Deus sobre esse mundo e sobre todas as obras. Sobre o pecado. Lembra que eu falei? Pecado, morte. Deus vai julgar o pecado. Vou falar mais para frente por que aquele sangue remiu dos pecados. Mas vamos lá. Vamos seguir. Se você não estiver no abrigo desse sangue do Cordeiro, você não tem alguém que te substituiu. Lembra? Alguém tem que pagar com a vida. Porque o salário do pecado é a morte. O único salário para Deus é a morte. A única paga pelo pecado é a morte. Alguém tem que morrer para pagar o pecado. Ou você, ou alguém no seu lugar. Aqui a gente está vendo, Deus deu para aquele povo matar um cordeiro. A palavra diz que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está debaixo desse sangue? Eu espero que sim. Então percebe que não são todos os caminhos, é só um caminho. Um caminho. Que no qual você, eu, que qualquer pecador pode encontrar Deus. E esse é um caminho manchado de sangue. É o caminho do sangue derramado naquela cruz. Hoje é chamado Domingo de Páscoa. Na verdade, segundo essa tradição que não existe, né, o sangue foi na sexta-feira. A chamada Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Santa, não sei nem como é que chamam isso exatamente, mas é desse sangue que ele está falando. Né? Dizem que para você não comer carne. Você não comer carne não vai te livrar do lago de fogo. É um cordeiro. O cordeiro tem que ser morto. Você comeu a carne do cordeiro? Porque a Páscoa do Senhor você tinha que comer o cordeiro. Aqui eles falam para você não comer carne de jeito nenhum. Aqui fala que você tem que comer carne. E à noite, não é de dia não. Né? Então, um novo e vivo caminho para Deus é através da morte de Cristo, não pelo nascimento de Cristo. É claro, sim, ele teve que nascer. Sim, ele teve que nascer. Se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido. Né? Ele se tornou homem para morrer. E aqui tem algo muito precioso que a gente tem que olhar para esse pequeno momento. A diferença entre a morte de Cristo e a nossa morte. Isso é de vital importância para que a gente entenda as coisas. Eu, você, nós morremos porque somos pecadores. O Senhor Jesus não tinha pecado. Como é que ele ia morrer? O salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, nunca pecou. Nós morremos, essa é a maior prova de que o pecado entrou no mundo, porque nós morremos, o Senhor Jesus não. Ele não morria. Ele não morreria pelo pecado como nós. Ele veio em carne e osso, mas ele não tinha capacidade de morrer como nós morremos, num acidente, não. Ele teve que se entregar. A gente percebe que, assim, por várias vezes ao longo das Escrituras,
ele é perseguido, as pessoas querem apedrejar, ele sai do meio, ele desaparece, ele não... é porque ele quis se entregar. Porque se ele não se entregasse, graças a Deus, a gente não teria o sangue do Cordeiro para ficar debaixo dele. Mas ele não morreria por causa do pecado como eu, como você. Se ele não vier antes para nos buscar, a gente morre. O Senhor Jesus não. A morte não tinha poder sobre ele, como ela não tem poder sobre ele. E hoje a morte, para todo aquele que crê, se eu morrer, qualquer crente morrer, a morte ela é uma serva, percebe? As pessoas olham para a morte. Tem um irmão que ele conta uma história muito preciosa, que ele estava num quarto de hotel, uma pessoa muito piedosa, uma pessoa que vivia da obra do Senhor, independente disso, mas ele era um cristão. E no quarto dele estava morrendo no hotel, estava todo mundo em silêncio, orando. Ele fechou os olhos e foi para o Senhor. 2 quartos para o lado tinha uma pessoa que era uma pessoa muito notória na cidade, muito destacada, que fazia obras de filantropia, ajudava os pobres. Tava uma gritaria, um choro. Ai, meu Deus, para onde que ele vai? Ele vai... Não tinha certeza para onde ia. Percebe? A gente olha para a morte e fala assim, aí? A gente acha, às vezes, que tem uma vida inteira pela frente. Será? Será que a gente volta para casa hoje? Será que a gente chega em casa? Será que eu termino de fazer essa pregação? Será? A gente não sabe. Quem dera a gente soubesse. E essa é uma das coisas também, porque só Deus, quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele via a morte dele. Você conseguiria suportar que a sua morte seria amanhã? E você seria doloroso e que nada poderia mudar a sua morte, que você ia ter que passar por tudo aquilo? Só Deus suporta isso. A gente não suportaria saber da nossa própria morte. E da morte de um filho? A gente suportaria? Saber que eu ia perder um filho amanhã? Pois é, que Deus sabia, a gente não suportaria. Então a gente tem que ficar no nosso lugar, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Deus é Deus, o homem é o homem. É para obedecer, não é para discutir. Não é eu acho, eu pensei, e não. Não. É interessante que no final, o Senhor Jesus, quando estava indo no caminho, né, da crucificação, ele fala, se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. A morte não tinha poder sobre ele. Quem tinha o poder da morte? Satanás. Não tinha poder sobre o Senhor Jesus. Percebe? Não havia semente de morte nele. Né? Ele era santo, manso, imaculado, separado dos pecadores, nunca pecou, nem em pensamento. Todos os seus pensamentos eram um igual ao Pai. Eu e o Pai somos um. Ele disse isso algumas vezes. E algo que Deus pôde falar, Deus Pai, só pôde falar de uma pessoa. Este é meu filho amado em quem me compraz. Ele só pôde dizer isso de uma pessoa. Ao longo de toda a história não teve 2, teve um só que ele podia dizer isso. É interessante que quando o Senhor Jesus estava aqui, algumas pessoas falaram dele. O que falaram dele? Nunca homem algum falou assim como este homem. Herodes não achou ele digno de morte. Pilatos foi obrigado a declarar, não acho culpa nele. E o ladrão que estava crucificado do lado dele disse, esse aqui não fez nada de errado. Esse era o testemunho daquelas pessoas na crucificação de Jesus. Não tinha o que dizer dele. Em certo sentido, o que esse ladrão quis dizer é mais ou menos assim, você, eu, cada um de nós, né? A gente nunca fez nada certo. A gente nunca fez nada certo. E aqui está aquele que nunca fez nada errado. E ainda assim ele está morrendo por mim. É nele que eu vou me agarrar. Esse aqui é o caminho que eu vou. Né? Tanto que ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você e eu somos pecadores. Sob sentença de morte, a sentença já foi dada. Né? Mas graça ao Senhor Jesus Cristo, ele entrou nessa cena, ele desceu. Lembra que nós lemos aqui? Vai descer para livrar e levar. E morreu no lugar daqueles que eram culpados e perdidos. Quem merecia a morte era eu. Não era ele. O pecador perdido era eu. Não era ele que tinha que estar naquela cruz. Não, era eu que tinha que receber o juízo de Deus. Glórias a Deus por isso. A sentença de Deus sobre o homem por causa do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, não tem outro. Se eu morrer por mim mesmo, como é que eu posso me redimir? Se eu morro, como é que eu vou morrer por mim mesmo? Percebe? Alguém tem que morrer no meu lugar. Né? E essa dificuldade, no Salmo 49, ele diz assim,
Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Percebe? Todo o dinheiro que você tivesse, você podia ser o Bill Gates. Todo o seu dinheiro da sua conta bancária não paga a tua salvação. Muito menos a de alguém. Né? Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A redenção pelo sangue atende às reivindicações de um Deus santo, todas as reivindicações. Então a redenção fala disso, né? Ela atende à necessidade da condição do povo. A redenção em Cristo Jesus atende toda a nossa necessidade como pecador. Toda. E aí é interessante como Deus se refere a isso, né? Que a marca dessa redenção, ele diz no versículo 2 do nosso capítulo: este mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este será para vós o primeiro dos meses do ano. E eu vou te perguntar, você já está salvo? Você já começou a viver para Deus? Teve um pregador, uma vez que ele encontrou um homem, já bastante velho, cabelo grisalho, testa enrugada, mãos enrugadas, e perguntou para ele: nossa, quantos anos você tem? Ele falou: tenho 4. Como assim tenho 4? Eu falei assim: então, eu creio no Senhor Jesus há 4 anos. Todo o resto da minha vida eu era um escravo de Satanás. Esse novo princípio, 4 anos. Qual é a sua idade? Agora, o que eu devo fazer para obter a salvação? Aqui eu estou falando de redenção, é a salvação. Cristo morreu e ressuscitou. É tudo isso que eu tenho que crer? Que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou? Isso já é suficiente? Não. Não é. Sim, ele veio, sim, ele morreu, sim, ele ressuscitou. Basta para a salvação? Não basta. Percebe que nessa noite aqui em Israel, toda a casa tinha que fazer algo. E era algo individual. Porque se você ler, a gente prestar um pouco de atenção, tome cada um para si um cordeiro. É individual, é um por um. Dentro daquela casa, cada um tinha que comer o seu cordeiro. Tinha que comer um pedaço daquele cordeiro. Percebe? É individual. Né? Era o único jeito de escapar do julgamento. Aquela noite ia ser uma noite de morte. Ia passar o destruidor, ia destruir todos os primogênitos. Se não tivesse sangue, ia ser destruído. Então percebe, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. E a gente pergunta: por que o primogênito? O que os pequenininhos fizeram? Olha quantas crianças tem aqui. Ele ia pegar cada primogênito de cada família. O que essas crianças fizeram? Lembra que eu falei? Figura, Deus, destruidor, pegando os primogênitos. O primogênito fala daquilo que a gente é, por essência. A criança é por essência o que nós somos por essência como adulto. É a mesma essência, o mesmo DNA. Pecador. E o julgamento de Deus, percebe? O julgamento de Deus é no homem, é contra o homem. Não importa se ele é instruído, se ele é ignorante, se ele é religioso, se ele não tem religião. O homem é um pecador sob sentença de morte. Não tem saída para o homem. Na verdade tem saída, né? Aos olhos de Deus, antes do Senhor Jesus, não tem saída. Então o primogênito é aquele que todas as esperanças poderiam estar centradas, mas Deus não espera mais nada dali, não. Por isso que ele fala do primogênito. E ele deve morrer. E como ele pode ser liberto? Somente por substituição. Outro deve morrer em seu lugar. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Deus é santo e Deus é justo. Alguém vai ter que pagar por essa morte. Não vai ficar barato. Percebe? Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então o pecado vai ser tratado de todo jeito. Espero que vocês tenham tratado esse pecado no Senhor. E não no final. Hoje você pode tratar o pecado em vida. Né? A palavra diz de forma muito clara, né? Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Passarei, diz o Senhor. Ele diz mais. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Páscoa, Passover, passagem. E não haverá entre vós paga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito.
Essa é a promessa. Vendo eu o sangue. Não é a sua obra, não é o que você faz, não é o quanto você é bonzinho. Percebe? É o sangue. Redenção é pelo sangue. Sem sangue não tem o que vai ficar entre você e Deus. A única coisa que pode ficar entre você e Deus é o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz. É o sangue do Cordeiro, não tem outro. Entre você e Deus direto, só morte. Ele vai cobrar essa morte. Ele vai cobrar todos os pecados, a não ser por substituição. Alguém recebeu no seu lugar o juízo que eu, que você, que todos nós merecíamos. Alguém tinha que pagar, né? Então, ou seja, enquanto eles não tivessem com o sangue na porta, não haveria redenção. Então não adianta você crer que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e você não crê naquele sangue derramado. Batista disse muito bem na última live, bendito o soldado que furou o lado do Senhor Jesus. Se ele não fura, não jorraria sangue e água. Porque Deus levou aquele soldado até ali, para que ele furasse ao Senhor Jesus. É aquele sangue, é aquela morte, é aquele sangue. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então percebe? O sangue é para Deus. Não são as boas obras que é para Deus. Deus vê o sangue. Esse é o significado da Páscoa, o sangue. O Cordeiro Pascal foi morto. Cristo é a nossa Páscoa. Não o coelhinho da Páscoa, o chocolate, né? Percebe que a palavra era para as pessoas e corações que estavam agora dentro daquela casa. Eles já tinham matado o cordeiro, já tinham passado na porta, agora estavam lá dentro comendo e pronto para sair. A qualquer momento. A qualquer momento. Porque eles não sabiam quando eles iam sair. É interessante que a Páscoa ela é para o momento de noite. Ali foi a Páscoa, foi para a noite. Porque à noite passou aquele destruidor, à noite aqueles primogênitos morreram, na noite o cordeiro foi morto e o sangue foi passado na verga e nas ombreiras da porta. Uma cena noturna, como hoje. Olha a noite moral que o mundo está. Olha que tristeza que está ao nosso redor. Olha quantos escravos de Satanás tem. Então, percebe que a salvação ela não depende do que eu faço, nem da maneira como eu aprecio a obra do Senhor Jesus, ou quanto eu sinto que o Senhor Jesus realmente não. É pelo sangue. Não depende como você vê Deus. Depende de como Deus vê. Deus vê o sangue. Você já passou o sangue. Você já creu nesse sangue que nos redime de todo o pecado. Deus nos livra da ira futura, nos livra do seu julgamento, nos livra de Satanás. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que era juízo de Deus, agora pelo sangue de Cristo, é nosso escudo, é nossa proteção. Percebe? Se você ainda não tem a certeza da salvação, se você ainda não creu nessa obra expiatória, substitutiva, se você acha que você não é um pecador, porque assim, qual é a nossa parte nessa obra de salvação? A gente tem parte da redenção? Claro que a gente tem. Nós temos a nossa parte, qual? Pecados. Você tem pecado? Você peca? Você sabe do que eu estou falando. Não preciso mostrar o que é, nem exemplificar. Você peca. Eu posso colocar um telão aí nos seus pensamentos e colocar aqui para todo mundo ver? A gente pode colocar a sua cabeça na internet para todo mundo ver o que se passa nos seus pensamentos 24 horas por dia? Percebe? Então, você sabe do que eu estou falando, né? E é interessante, porque quando ele fala do sangue, né? Por que tem que passar o sangue na verga da porta e nas ombreiras? Por que não passa no chão? Hoje pisam no sangue do Senhor Jesus e desfazem dele. Esse sangue na porta, você tinha que acreditar que passando esse sangue, você tinha que crer que o devorador, o destruidor iria passar, ele não ia entrar na sua casa, era por fé. Você ia ter que ter fé. Fé acima de você e fé todo ao seu redor. Que você estaria na sua casa e que aquele devorador, aquele destruidor não iria entrar na sua casa. Você tem fé? Você tem fé nesse sangue, nessa obra substitutiva? Eu espero que sim. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não se enganem. Para terminar, é interessante que ele fala para pegar um molho de sopo
que era para passar. Isso nos fala de humildade. A gente tem que ter humildade para nos reconhecer pecadores. Dói, a verdade dói. Eu sou pecador, você é pecador. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz. Então o hisopo, ele poderia falar assim, não, você pegue um pano de linho, no mais fino linho, molhe no sangue da bacia e passe na verga da porta. Pega o hisopo. Deus usa as coisas fracas desse mundo, as coisas que não são. Ele não precisa disso, ele precisa do sangue. O sangue ele precisa. Deus não precisa das suas boas obras, ele precisa ver o sangue. Você está debaixo do sangue? Você crê nessa obra? Eu espero que você tenha passado o sangue na verga da sua porta e nas ombreiras esta noite. Eu espero que você tenha crido essa noite e que você esteja dentro dessa tão grande salvação de Deus. Onde não há sangue, guarde isso, onde não há sangue, não há salvação. Você pode ter ouvido, você pode ter achado muito bonito, sem sangue. É interessante que o Senhor Jesus ele fala choro e ranger de dente nas trevas exteriores. Ele fala 3 vezes isso no Evangelho de Mateus. O resumo da Páscoa, primeiro que não existe Páscoa para cristão, e dá para a gente resumir a Páscoa em 2 únicas palavras. 2 únicas palavras. Está consumado. Isso é a Páscoa. É interessante que a gente vê às vezes, muitos cristãos, e na história do cristianismo, muita gente, muito cristão, o dito cristão, fazendo muita coisa errada. É interessante que o trabalho do Espírito Santo num cristão, num crente, ele vai passar uma vida sendo aperfeiçoado, né? Até ser dia perfeito. O trabalho da cruz, não. O trabalho feito pelo Senhor Jesus está consumado. Eu espero que você creia nessas palavras hoje. Creia em Jesus e será salvo. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por tua tão grande salvação. Obrigado por ter enviado o seu Filho para morrer por nós em nosso lugar, pecadores, perdidos, que merecíamos o lago de fogo, a morte, Pai. Mas por tua tão grande misericórdia, enviou o seu Filho para nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo nos salvar. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém.